Olá! Na última aula eu te contei os 3 grandes erros que com certeza você cometeu ou ainda está cometendo e que podem jogar por água abaixo o seu processo de construção da inteligência emocional. Se você ainda não assistiu essa aula, é fundamental que você volte nela, porque de verdade você pode fazer tudo certinho, mas se você não tiver atenção a esses 3 grandes erros que são clássicos, você pode, com a melhor das intenções, fazer o seu processo de construção da inteligência emocional ir por água abaixo. Não é isso que você quer, né? Então, se você não assistiu, volta lá e depois me encontra nessa aula aqui. Nessa aula, eu te prometi que ia te contar como deixar de ser um adulto mimado para se tornar um adulto maduro. Para fazer essa transição entre o adulto mimado e o adulto maduro, a primeira coisa que você precisa entender é que você não precisa de sorte. Eu sei que um pouco de sorte pode parecer bem-vindo. Se eu tivesse um pouquinho mais de sorte na área afetiva, apareceriam pessoas mais legais no meu caminho. Se eu tivesse um pouquinho mais de sorte na vida profissional, eu teria oportunidades mais legais. Se eu tivesse um pouquinho mais de sorte, minha família não seria tão complicada. Se eu tivesse um pouquinho mais de sorte, eu tinha nascido com uma condição financeira melhor. Eu sei que parece que a nossa vida é muito determinada por sorte, mas hoje eu vou te convencer que você não precisa de sorte. O que determina a sua vida, na verdade, e o seu grau de maturidade é a forma como você faz escolhas. Você já deve ter escutado que a sua vida é o resultado das suas escolhas, né? Sim e não, tá? A sua vida é muito mais o resultado da sua habilidade de lidar com as escolhas que você faz. Porque ninguém faz escolhas 100% positivas. Ninguém tem como sempre acertar nas escolhas que faz, concorda? A vida não oferece esse tipo de garantia. Então, quando a gente fala de aprender a ter maturidade, aprender a fazer escolhas, o que a gente precisa aprender aqui é lidar com os resultados daquilo que a gente escolhe. E isso, gente, minoria sabe. A maioria das pessoas se considera madura, mas diante dos resultados das próprias escolhas, agem igual criança mimada. Então a pessoa faz uma escolha, a vida não entrega o resultado que ela queria, e ou ela senta e chora, ou ela esbraveja e culpa o mundo. E quando a gente está de dentro desse padrão, quando a gente está agindo assim, é muito difícil a gente perceber. A gente cria todo tipo de argumento, argumentos plausíveis, argumentos bem embasados, para convencer a nós mesmos e ao mundo de que realmente os nossos problemas são decorrentes da falta de sorte ou decorrentes da conduta errada de outras pessoas. E a gente até tem pessoas na nossa vida que validam esses argumentos. E aí a gente entra no auto-engano. Gente, auto-engano é um perigo e é muito fácil de ser praticado. É muito fácil encontrar e sustentar argumentos para convencer a nós mesmos e as outras pessoas de que todos os nossos problemas nascem da falta de sorte ou são culpa e responsabilidades de terceiros. E quando a gente tem esse tipo de crença, né, de que a paz da nossa vida depende de sorte, depende da sorte da vida trazer exatamente as experiências que a gente deseja ter, porque quando a vida nos desafia, a gente se afoga nas próprias emoções e na própria frustração. Quando a gente tem essa crença de que para a vida melhorar a gente precisa de sorte, a gente se torna extremamente dependente das circunstâncias. E se a nossa paz depende de circunstâncias perfeitas, não é paz, é controle. Eu já me vi nesse lugar de depender de circunstâncias perfeitas para ficar bem, de depender das pessoas serem exatamente o que eu esperava delas para ficar contente, e também de depender das pessoas num outro sentido, de precisar que as pessoas validassem o meu valor como pessoa para eu sentir, né, que era digna de valor. Então a minha autoestima dependia da admiração das pessoas, do que as pessoas pensavam sobre mim. E aí as minhas escolhas eram muito pautadas pensando em como receber aplausos dessas pessoas. Pensa bem, se a minha autoestima depende do que o outro acha de mim, é natural que as minhas escolhas sejam feitas pensando no que o outro vai achar de mim, concorda? Eu já fiz isso, eu acho que você em algum momento da sua vida, se não está fazendo isso até hoje, já fez. Mas se as suas escolhas são pautadas no que os outros esperam de você, você não é livre. Você está construindo a sua vida de acordo com o que as pessoas querem que você seja, ou do que pior, do que você imagina que as pessoas querem que você seja. E aí você não é livre. Fala a verdade, se responde aí com muita honestidade. As suas escolhas são feitas para se atender
ou você vive para caber no que esperam de você? Gente, a maioria das pessoas faz escolhas relevantes na vida pensando nos outros. Primeiro porque a maioria das pessoas projeta o próprio senso de valor nos outros, né? A maioria de nós constrói a própria autoestima baseado naquilo que as pessoas pensam da gente. Então, se a minha autoestima está na mão dos outros, como eu falei, é natural que eu queira agradar essas pessoas, que eu queira impressionar essas pessoas, para que elas me validem e assim para que eu sinta que eu tenho valor. Só que essa dinâmica é muito perigosa, porque eu começo a atender ao que esperam de mim e deixo de escutar quais são as minhas reais motivações, as minhas reais pulsões do lado de dentro. Eu já vivi muito assim, eu não tinha nem clareza do que de verdade pulsava dentro de mim. Já fui muito dependente dos outros e das circunstâncias para ficar em paz. E quando as pessoas não me validavam, ou quando elas não eram exatamente o que eu esperava delas, me vinha muita frustração. E essa frustração se manifestava às vezes como uma tremenda sensação de não ter valor. Então a autoestima ficava lá no pé, quando as pessoas não me validavam, não aplaudiam, não demonstravam que elas entendiam o meu valor. Eu mesma não conhecia o meu valor, então eu dependia dos outros para me contar isso. Ou quando as pessoas não agiam da forma como eu esperava que elas agissem, eu ficava irritada, frustrada, magoada, triste. E aí o meu humor e a minha qualidade de vida, a minha paz, dependia das pessoas. Ou seja, eu era refém das pessoas. E eu era refém também das minhas próprias emoções, porque qualquer frustração que eu experimentava se manifestava ou em tristeza, melancolia, e eu ficava ali paralisada, me lamentando, ou em explosividade, irritabilidade, impaciência, e aí eu vomitava o meu lixo tóxico nas pessoas. E você provavelmente já se viu atuando em um desses polos, né? Ou de ficar triste, magoado, lamentando, muito chateado com as pessoas, ou de explodir com elas e vomitar toda a sua bagunça interna no outro. E várias vezes a gente faz essa explosão com pessoas que a gente ama, né? E logo depois vem uma sensação de culpa. Mas você já percebeu que tem pessoas que sabem lidar melhor com as próprias emoções, que não se afogam nas próprias emoções? Essas pessoas não transformam raiva em rancor, elas não transformam tristeza em mágoa, elas não transformam frustração em decepção. E esse é o verdadeiro conceito de saúde emocional. Às vezes as pessoas pensam que inteligência emocional e saúde emocional é nunca mais sentir raiva, nunca mais sentir frustração, nunca mais sentir tristeza. Isso é uma robotização, isso é o que eu falei na aula passada, né? É você querendo criar um personagem que nunca sai do próprio eixo. Isso é uma mentira, tá? Você pode até estar se contando, mas isso é uma mentira. Na verdade, o conceito de inteligência emocional e de saúde emocional tem muito mais a ver com experimentar todas essas emoções, porque elas são naturais da nossa condição humana, mas sem se perder nelas. Então a gente não precisa transformar a nossa raiva em explosividade, em rancor. Tem gente que carrega rancor por anos porque não consegue lidar com a emoção de raiva que em algum momento aconteceu ali. Tem gente que transforma tristeza em mágoa. Você já viu que tem umas pessoas que são super magoáveis? Elas estão sempre magoadas com o mundo. Tem gente que simplesmente sente a tristeza, olha para a tristeza, entende como que se colocou naquela situação e não culpa o outro, não transfere a tristeza para o outro, não transforma aquilo em mágoa. E tem gente que diante das próprias frustrações não se paralisa, não transforma aquilo em decepção. A pessoa se frustra com o outro, entende que o outro é humano e tudo bem. Não fala, estou muito decepcionado. Tem gente que é mais prático, mas porque na verdade aprendeu a lidar com as suas emoções. O que é essa praticidade emocional? É você não se demorar muito nas suas emoções. Não é você não sentir. Esse conceito de que inteligência emocional e saúde emocional vai te privar de sentir emoções desafiadoras é muito errado. Se alguém quiser te propor isso, ó, sai correndo. Inteligência emocional e saúde emocional é saber sentir toda a gama de emoções que são próprias da condição humana sem se afogar nelas. E a maturidade, que é a habilidade que eu vim te ensinar hoje, é justamente o que vai te ajudar a criar essa nova forma de lidar com as suas emoções. Então, é só com maturidade que você consegue, por exemplo, olhar para a sua raiva e não terceirizar a culpa dessa raiva, a responsabilidade dessa raiva. É só com maturidade que você consegue sentir a raiva sem precisar transformar a raiva em rancor.
É só com maturidade que você, diante de uma emoção negativa e desafiadora, consegue se perguntar: como é que foi que eu me coloquei nessa situação que me despertou raiva, frustração ou tristeza? E essa maturidade vem da habilidade de fazer escolhas. E eu posso te garantir que quase ninguém sabe escolher. As pessoas acham que saber escolher é fazer escolhas sempre assertivas, como se a vida oferecesse esse tipo de garantia, ou como se existisse alguém que nunca colhe resultados ruins das escolhas que fez. Isso não existe, isso é uma ilusão. Então, saber escolher não tem nada a ver com fazer escolhas que sempre levem aos resultados que a gente espera, porque isso é impossível. A vida vai nos desafiar. Algumas das nossas escolhas vão nos levar para caminhos que não foram aqueles que a gente desejou. E aí, saber escolher tem muito mais a ver com lidar com esses resultados do que com acertar sempre. Sempre fazer escolhas que levem a caminhos perfeitos. Isso é muito ilusório, né? Saber fazer escolhas implica em se conhecer a ponto de saber os preços que a gente consegue pagar pelas escolhas que a gente faz. Implica se conhecer a ponto de saber o que é prioridade para a gente. Porque muitas pessoas ainda fazem escolhas baseado no senso comum, baseado no que esperam delas. E aí elas se frustram quando o resultado não é aquele esperado. Mas, na verdade, lá atrás, elas nem se perguntaram: será que eu consigo lidar com o pior cenário que essa escolha pode me trazer? Você tem esse hábito de se perguntar, quando você vai fazer uma grande escolha, você imagina o pior cenário que aquela escolha pode trazer? Eu imagino que não, gente. A maioria das pessoas, quando vai fazer uma escolha, pensa no melhor cenário e reza de noite para que aquele cenário seja o que a vida vai trazer para ela. Você pode rezar, você pode ficar aí contando com a sorte, mas como eu falei, a vida não vai te apresentar só o que você quer. E aí, você tem inteligência emocional? Você tem maturidade para lidar com os resultados das suas escolhas quando eles não correspondem àquele melhor cenário que você idealizava? É isso que vai diferenciar um adulto infantil, um adulto mimado, de um adulto maduro. Gente, escolher é aprender a pagar preços. Então, diante de uma escolha, é fundamental que você se proponha a perguntar se você, com todas as limitações que você tem, com todas as dificuldades que você encontra dentro de você, com todas as pretensões de vida que você tem, se você está apto para lidar com o pior cenário daquela escolha que você está fazendo. Você tem disposição para pagar os preços das escolhas que você faz, ou você é uma pessoa iludida que ainda acredita que a vida só vai te trazer os resultados que você idealiza? E eu vou te pedir alguns segundos para você se perguntar isso, porque de repente na resposta automática todo mundo vai falar: ah, eu tenho disposição para lidar com o ônus e o bônus das minhas escolhas. Tem mesmo? Quando você escolhe uma coisa e as pessoas não, os personagens envolvidos naquele cenário não agem da forma como você gostaria, ou por circunstâncias adversas, o que a vida te entrega é bem diferente do que você idealizou no momento da escolha, você reage como um adulto maduro e pensa: tudo bem, eu escolhi e esse foi o pior cenário possível da minha escolha, mas eu escolhi isso lá atrás. Ou você reclama, terceiriza, culpa o marido, a vizinha, a sogra, o governo, o mundo, Deus, quem quer que seja. Você senta e lamenta e terceiriza a responsabilidade, ou você se lembra que está experimentando um cenário não positivo de uma escolha que você fez. Porque todas as nossas escolhas oferecem riscos. Nenhuma escolha é isenta de risco. A gente tem que parar de escolher feito crianças, que só consideram o melhor cenário. E a gente tem que começar a ponderar qual é o melhor e o pior cenário daquela escolha. E mais importante do que se perguntar: eu quero o melhor cenário, é: eu consigo lidar com o pior cenário? E isso serve para tudo, de A a Z. Se você quer receber uma promoção no seu trabalho porque o cenário da perspectiva financeira daquilo te encanta, você deve se perguntar se as responsabilidades e todos os problemas que podem vir dessa promoção são coisas com as quais você está disponível para lidar. Porque tem o bônus da escolha, né, que é o resultado financeiro nesse caso, mas tem o ônus também. Você está disposto a assumir mais responsabilidades? Muitas pessoas só focam no bônus e aí depois ficam lá reclamando do ônus. Isso serve inclusive para relacionamentos. As pessoas estão lá carentes, aí elas querem um relacionamento a qualquer custo.
E aí elas escolhem um relacionamento e reclamam do que aquele relacionamento traz para elas. Muitas vezes as pessoas se veem em relacionamentos tóxicos porque a carência delas faz elas escolherem sem pensar muito no ônus daquela relação. E aí elas ficam ali, dentro do relacionamento, mas reclamando de tudo que o relacionamento traz. E aí elas falam, nossa, mas eu estou num relacionamento que é tão tóxico, tem isso, isso e isso de ruim. Tá, por que você está escolhendo ficar ali? Tem um bônus. Se você está naquela situação, por mais tóxica que ela seja, tem uma parte de você que vê um bônus naquilo. Talvez seja a sua carência. Sua carência tem tanto medo de ficar sozinha que você fala, tá bom, eu topo qualquer coisa para não ficar sozinha. Será que você topa qualquer coisa mesmo? Será que você dá conta desse qualquer coisa? O que a maioria das pessoas faz, eu quero bônus e eu não quero ônus. Então eu recebo o bônus de estar no relacionamento, de não ter que lidar com a minha carência, de não ter que enfrentar a minha carência, mas eu reclamo sem parar desse relacionamento. Só que se você está vivendo esse relacionamento, você está escolhendo. Você está ali dentro porque uma parte de você escolheu. Muitas vezes as pessoas acham que a solução é trocar de relacionamento, trocar de emprego, trocar de amigos. E sabe qual que é o curioso? Elas ficam repetindo situações. Muda os personagens, muda o enredo um pouquinho, mas as dores e os incômodos são os mesmos. Porque elas não curaram a parte delas que escolhe participar daqueles cenários. Vamos pegar esse exemplo dos relacionamentos. Se a pessoa não curou a própria carência, ela vai continuar escolhendo estar num relacionamento a qualquer custo. Porque a carência está tão grande que vai fazer ela escolher o relacionamento a qualquer custo. E aí percebe que ela está fazendo uma escolha sem se perguntar o pior cenário? E aí quando o cenário desgastante vem, ela reclama. E ela se esquece de que uma parte dela escolheu estar ali. Então é muito importante que a gente, número 1, investigue se a gente tem disposição para pagar os preços das nossas escolhas. E número 2, investigue qual parte de nós nos motiva a fazer escolhas que nos colocam em situações cujos preços são caros demais. É necessário fazer essa autoinvestigação se a gente quer aprender a ter maturidade de lidar com ônus e com bônus das nossas escolhas. Às vezes as pessoas falam, eu queria ser rico e famoso, eu queria ter 1 milhão de seguidores no Instagram, eu queria ter um trabalho que me conferisse status e poder e etc. Você queria tudo isso, mas você já parou para pensar no ônus dessas coisas? Tem muita gente que chega nesse lugar e vive reclamando do ônus. Olha, mas foi você quem escolheu se colocar ali. É isso que acontece o tempo todo, gente, na vida profissional, na vida afetiva, nas pequenas e grandes escolhas que a gente faz. A gente mira no bônus e esquece do ônus. E aí a gente fica igual criança, eu quero só receber a parte boa. A parte ruim, o que eu vou fazer com ela? Eu vou reclamar, eu vou dizer que é culpa do outro. E aí eu vou esquecer que fui eu que escolhi aquilo ali. E sabe por que a gente esquece? Porque lá atrás, no momento da escolha, a gente não considerou o ônus. Então é como se o ônus fosse um erro, um acidente de percurso. Não, na minha mente eu previ que dava tudo certo. Aí veio essa pessoa e não agiu como eu queria que ela agisse e avacalhou o meu plano. Pois é, mas pessoas não são fantoches, né? E circunstâncias nem sempre estão no nosso controle. Então, não é mais interessante que, ao fazer uma escolha, a gente já calcule todos os riscos que essa escolha pode nos trazer? Eu já experimentei muito o dessabor que é não saber fazer escolhas. Eu já vivi alguns relacionamentos tóxicos e eu não entendia o que isso tinha a ver com as escolhas que eu fazia. E aí eu ia para terapia para buscar ajuda, né, para tentar lidar melhor com isso. E aí eu caí em 2 extremos, num tipo de terapia que falava, nossa, esse namorado seu é péssimo, ele deve estar envolvido com drogas, ele é uma péssima pessoa, você está toda certa, a outra pessoa está toda errada, e é isso aí. Aí eu ficava ali vitimizada, tentando convencer o outro que ele estava errado, porque afinal de contas alguém tinha me dito isso e era mais confortável, e a coisa nunca saía do lugar, porque eu não tinha a menor consciência de que eu estava ali por escolha, menor consciência. Eu me sentia vítima mesmo e achava que a solução era mudar o outro, corrigir o outro. E aí, num outro extremo, eu fui para um outro tipo de terapia que no primeiro momento me deixou muito encantada, porque trazia consciência sobre toda a minha bagunça interna. E eu gostei de ganhar essa consciência. Eu falei, nossa, sabendo agora toda a minha bagunça, eu posso ter a oportunidade então de me organizar, né? Só que essa outra terapia era tão extrema que me contava a minha bagunça e falava assim, mas você não tem solução, não.
É isso aí mesmo, você vai sempre ser essa pessoa e é isso, você nasceu com esses problemas e pronto, aceita. Então, uma me deixava vitimizada e a outra não me dava possibilidade de mudança. Então, em uma eu era a vítima e na outra eu me sentia a pior pessoa do mundo, porque, nossa, eu nasci com defeito e não tenho solução. Eu já senti que eu não tinha solução, mas eu tive, ó, cá estou hoje. Então, eu quero te contar que existe um caminho do meio aí. E esse caminho do meio vem da maturidade de saber escolher. Saber escolher é pagar os preços das nossas escolhas. Quando eu entendi esse caminho do meio, quando eu entendi que eu não precisava ser a vítima e nem a pessoa sem solução, eu criei um método para fazer as minhas escolhas. E é esse método que eu quero te ensinar hoje para ancorar em você essa habilidade de escolher. Para você nunca mais esquecer, diante das próximas escolhas que você precisar fazer, que é necessário calcular melhor cenário e pior cenário. Esse método eu batizei de 3R. O primeiro R refere-se ao retorno, que nada mais é do que o melhor cenário. Qual é o melhor cenário, o melhor retorno que essa escolha pode me trazer? O segundo R refere-se ao risco. Qual é o maior risco, qual é o pior cenário que essa escolha pode me trazer? E o terceiro R é o resultado. Qual é o resultado dessa equação? Será que o risco vale o retorno? E aí o resultado nada mais é do que a escolha, a decisão que eu tomo. Mas só depois de calcular retorno e risco é que eu tenho um resultado que vai me levar a ter uma decisão madura. Se eu calculei antes, se eu sei bem o pior cenário dessa escolha, qualquer cenário desafiador que não seja o pior é lucro. A gente já entra na escolha sabendo aonde ela pode nos levar, tanto ao risco quanto ao retorno, qual é o potencial que aquela escolha tem de nos entregar. Então, diante de todas as minhas escolhas, eu calculo o retorno possível, o risco possível e eu penso o resultado dessa equação. Será que esse risco vale essa possibilidade de retorno? E assim eu fico com a garantia de que eu consigo, de que eu tenho dentro de mim condições de lidar com o maior dos riscos para tentar conseguir o melhor dos retornos que cada escolha pode me trazer. Então, se eu vou escolher um caminho profissional, eu penso, tá, o que esse caminho profissional pode me trazer? Isso. Caminho profissional é batata. Todo mundo só pensa no retorno, na projeção, nos ganhos financeiros, no status, tarará, tarará, tarará. Eu quero ver quem se pergunta qual é o pior cenário, quais são os piores riscos que esse investimento, que essa carreira, que essa aposta pode me trazer. Minoria, gente. E as pessoas mais bem-sucedidas são as que calculam os riscos. Sabe por quê? Num cenário profissional, se você sabe qual é o pior cenário, você já antevém soluções para ele. Então, o pior cenário é esse. E se isso acontecer, eu já tenho uma carta na manga para lidar com isso. E aí você vai criando essa resiliência que é necessária para ter na vida, tanto na vida profissional quanto na vida afetiva. Mas a vida profissional é um cenário em que as pessoas têm muita facilidade de calcular só o retorno e esquecer dos reais riscos. Mas serve também para a vida afetiva, né? Você está entrando num relacionamento. Qual que é o melhor cenário? E qual que é o pior cenário? As pessoas romantizam, elas se iludem, elas fantasiam. E tem uma coisa muito séria nos relacionamentos que eu vejo muitas pessoas fazendo na hora de escolher o parceiro. Elas calculam só o retorno. Elas escolhem a pessoa pela possibilidade de retorno que aquela pessoa pode oferecer. Elas escolhem a pessoa a partir do potencial da pessoa e não a partir da realidade do que a pessoa é. Elas olham para a pessoa tem pacote de prós e de contras, né? Retorno e risco, elas eliminam o risco e elas se iludem de que elas vão conseguir trazer só o retorno e que aquela relação não vai ter risco nenhum para elas. Então, romantizar as escolhas de relacionamento é um problema, porque as pessoas não calculam o risco ao qual elas estão se expondo. E todo relacionamento, toda escolha que a gente faz na vida traz risco. Toda escolha tem potencial para nos levar para um cenário que nos desafia. E toda escolha também tem potencial para nos trazer um cenário que é bem-vindo. Mas a pergunta crucial é, porque com um cenário que é bem-vindo, a gente tira de letra, concorda? A pergunta crucial, portanto, é, eu tenho estômago, eu tenho disponibilidade de pagar o preço que essa escolha custa? A maioria das pessoas quer só o prêmio, quer só o retorno.
Elas entram no relacionamento e calculam só o bônus, esquecem do ônus. Elas entram numa carreira, num projeto profissional e pensam só nos prêmios. E aí depois reclamam do peso do troféu. Elas querem terceirizar a responsabilidade por tudo que acontece na vida delas, mas depois elas reclamam de impotência. Percebe como é incoerente? Como é um perfil mimado e infantil esse? Fazer escolhas pensando só no prêmio e não considerar os preços que precisam ser pagos por esse prêmio, isso é infantil. Isso é o que o adulto mimado faz. O adulto maduro é aquele que aplica esse método 3R. Ele calcula retorno, risco e só assim ele escolhe o resultado e toma a decisão. No fundo, gente, é sobre ter disponibilidade para honrar as dívidas das vantagens das quais a gente escolhe se apropriar. A gente escolhe terceirizar a responsabilidade por tudo que nos acontece e depois a gente reclama da sensação de impotência. A gente escolhe o brigadeiro e reclama das calorias. A gente quer casar com alguém que pague as nossas contas e que resolva, que nos traga estabilidade e depois a gente reclama de dependência financeira do parceiro. Não faz muito sentido fazer esse tipo de escolha. A gente precisa ter a maturidade de se perguntar se o retorno vale o risco. Se a gente tem condições de lidar com o risco que aquele retorno vai nos trazer. É simples assim. A equação é simples, retorno, risco, resultado, mas minoria se propõe a calcular isso. Por isso, minoria tem muita dificuldade de lidar com os resultados das próprias escolhas. E é por isso que a maioria das pessoas estão engrossando essa estatística de adultos mimados. De adultos que, diante dos resultados das próprias escolhas, se vitimizam, reclamam e esquecem que aquilo ali que estão vivendo são o pior cenário da própria escolha, porque lá atrás nem se propuseram a calcular isso. Se você se propõe a calcular o pior cenário, se você fala, não, tudo bem, o pior cenário é esse, mas eu consigo, eu me conheço o suficiente, eu acho que eu consigo lidar com esse cenário, você consegue, inclusive, se preparar para aquele pior cenário. Mas se você nem calcula isso, quando o cenário te surpreende, você vai agir igual um adulto mimado. Vai sentar, vai chorar, ou vai esbravejar, vai culpar o outro, vai culpar a circunstância, Deus, o governo, sua sogra, seu vizinho, seu marido, o cachorro, o papagaio e o periquito. Só que isso não vai te tirar do lugar. Você vai ficar ali reclamando e nada vai acontecer. Então, ao invés de reclamar do resultado das suas escolhas, aprenda a escolher. Aprenda a aplicar. É um método simples, gente, 3R, você nunca mais vai esquecer. Retorno, risco e resultado. É fácil. A sua parte agora é só começar a trazer isso da teoria para a prática e começar de fato a se perguntar se você tem disponibilidade para pagar o preço que as suas escolhas trazem. Porque aí quando você tiver que lidar com o resultado das calorias do brigadeiro que você escolheu ingerir, você não vai ficar se lamentando. Você da próxima vez vai olhar para o brigadeiro e vai falar, beleza, vai me trazer aqui um alívio imediato, um prazer imediato. Vale as calorias que custa? Não, vale super. Então tá, você não vai reclamar da caloria, você calculou antes. Entendam uma coisa, não existe escolha sem risco, tá? Toda moeda tem duas faces. E o que a maioria das pessoas faz é ignorar uma das faces e focar só naquela possibilidade que as agrada. É como ir ao supermercado, comprar uma mercadoria e depois se recusar a pagar o preço. A vida não nos dá essa possibilidade. Mas existem pessoas que insistem nesse nível de infantilidade. Elas vão ao supermercado, elas compram lá um pacote de jujuba. Elas sabem que ali dentro daquele pacote existem jujubas verdes, jujubas rosas, jujubas amarelas. Elas sabem disso. Mesmo assim, elas abrem o pacote de jujuba, catam as jujubas rosas, que são as mais gostosas, e reclamam. Por que a verde está aqui? Por que a fábrica colocou essa jujuba amarela? Por que não fazem um pacote só com jujuba rosa? Olha só, quando você foi lá e tirou aquele pacote de jujuba da prateleira, você já sabia que ali dentro não existiam só jujubas rosas. E, no entanto, você age feito uma criança. Você chega em casa e reclama de algo que já estava explícito. Só que você faz isso com jujuba e você faz isso com pessoas. Você escolhe pessoas mirando só na parte positiva delas. Imagina que a pessoa é o pacote de jujuba. Você escolhe as pessoas porque elas são legais nisso, porque elas te agradam naquilo, e depois você fica aí reclamando, ah, fulano me agrada nisso, mas naquele outro ponto ali, ó, ah, mas a pessoa é gente boa nisso, mas, você sempre tem um mas para colocar nas pessoas.
Sabe por quê? Você não é capaz de lidar com o preço das suas escolhas. Você não é capaz de comprar um pacote de jujuba inteiro e saber, eu estou escolhendo comprar esse pacote, ainda que a jujuba verde não me agrade, mas eu estou fazendo essa escolha. A gente é muito cruel com as escolhas que a gente faz de pessoas, a gente não compra o pacote inteiro das pessoas. A gente escolhe as pessoas pelas jujubas rosas e a gente vive julgando e criticando a parte das pessoas que correspondem às jujubas verdes e amarelas. Eu não sei se você gosta da jujuba verde ou da jujuba amarela. Eu não gosto, por isso eu criei essa metáfora para exemplificar a forma cruel como a gente muitas vezes escolhe as pessoas. A gente não compra o pacote inteiro das pessoas. A gente escolhe só o bônus das pessoas e a gente vive reclamando e julgando as partes das pessoas que são menos prontas, menos lapidadas, menos bonitas. Você já parou para pensar que amar uma pessoa, escolher uma pessoa de verdade, exige que você compre o pacote inteiro dessa pessoa? Mesmo que você não goste de algumas qualidades, mesmo que algumas cores de jujuba dentro dessa pessoa não te agradem. Você só escolhe de verdade uma pessoa depois que você conhece todas as cores que existem dentro do pacote dela. E se mesmo assim você continua escolhendo aquela pessoa, pronto, você fez uma escolha madura. Você topou o preço que é conviver com aquela pessoa porque você fez 3R e percebeu que o retorno que aquela pessoa te dá vale o risco que ela te custa. Faz sentido isso? E isso serve para tudo que você precisar escolher na sua vida, de carreira a pessoas. Nós amadurecemos quando conseguimos finalmente pagar os preços pelas escolhas que a gente faz. E quando a gente consegue perceber que lá atrás a gente não teve maturidade para escolher, então que em algumas situações vai ser necessário escolher de novo, recalcular a rota. Porque eu sei que você deve estar falando assim, nossa, cara, eu fiz tantas escolhas importantes na minha vida sem o método 3R e agora danou-se. Estou aqui colhendo todos os riscos e não tenho mais o que fazer. Sempre tem. A gente sempre tem como recalcular a nossa rota de alguma forma. Só que para isso a gente vai precisar pagar preços. É que às vezes a gente se conta uma historinha para nos convencer de que a gente não tem escolha. Sabe por quê? Essa é a forma mais fácil de não precisar pagar o preço das próximas escolhas. Você fala, mas eu já escolhi esse emprego lá atrás e agora eu não tenho mais escolha. Agora eu já estou com tantos anos, agora eu já não tenho mais tempo de construir outra carreira, agora eu não tenho mais escolha. Você tem escolha, só que o risco dessa escolha te assusta. E aí você prefere se contar uma história de que você não tem escolha. Então, porque você não quer lidar com o risco de ter que demorar para encontrar outra carreira, de como vai ser a sua vida sem aquele emprego, né? Para não ter que lidar com esse risco que te assusta, você fala, eu não tenho mais escolha. A gente sempre tem escolha. Resta saber se a gente está disposto a pagar o preço dessa nova escolha. Se a gente não tiver, se você ponderar e perceber que o risco de trocar de carreira nessa altura do campeonato da sua vida não vale a pena, joia, não tem problema. A questão é que aí você vai parar de reclamar do emprego que você está. Sabendo que você escolheu permanecer, porque permanecer nas situações que a gente está vivendo também é uma escolha, e é uma escolha genuína, você tem esse direito. Escolhendo permanecer, você para de reclamar daquela situação e começa a olhar para ela de modo, eu escolhi ficar aqui. Então, como é que eu vou fazer essa escolha ser o melhor possível? Como é que eu vou me trabalhar, já que eu escolhi ficar, para que esse cenário seja o melhor possível? Quando você sabe que ficar, que não escolher diferente também é uma escolha, você para de reclamar e começa a se posicionar como protagonista. Você começa a se posicionar de forma ativa para fazer aquela situação te entregar o melhor retorno possível. Enquanto você se conta a história de que você não tem mais escolha, você se coloca como uma vítima. E aí você não se posiciona da maneira melhor possível para que o retorno daquela situação te atenda. Então saiba que essa história de eu não tenho mais escolha é só uma desculpa que a sua mente está te trazendo porque você não quer parar e fazer 3R e calcular o risco que é sair dessa situação. E de novo, se você calculou o risco e ele é alto demais, não tem problema. Só isso vai te ajudar tanto. Você vai sair da posição de vítima que não tem escolha para uma posição ativa, de ok, então se eu escolhi permanecer nessa relação,
Se eu escolhi permanecer nesse emprego, se eu escolhi permanecer nessa cidade, nesse casamento, já que eu calculei o risco é muito alto, eu escolhi ficar, o que eu posso, então, trabalhar em mim para que esse cenário me atenda da melhor forma possível? Enquanto você está ocupado, reclamando do emprego, do casamento, da cidade, da situação, e se contando que você não tem escolha, aquela situação não vai melhorar. Mas talvez depois de calcular o risco, você consegue ou sair daquilo ou ficar naquela situação de uma forma completamente diferente. Por isso, nunca é em vão aplicar o método 3R. Tem um último ingrediente que é fundamental para você aplicar esse método. Quando você se perguntar se você consegue lidar com os riscos que essa escolha traz, você precisa ter muita clareza de quais são as suas limitações. Em outras palavras, você precisa não se meter à besta de se propor a risco maiores do que você de fato consegue lidar. Você não pode se enganar na hora de aplicar esse método. Você não pode ficar tão seduzido pela possibilidade de resultado que você mente para você mesmo e fala, não, eu consigo sim lidar com o pior cenário dessa escolha. Não, esse risco aí é tranquilo. Se você fizer isso, você está mentindo para você mesmo. E aí o resultado, terceiro R, não vai ser muito acurado. Na hora que o risco se apresentar, você vai sofrer. Você vai ter muita dificuldade de lidar com ele. Então, quando você se perguntar se você consegue pagar o preço da escolha que você fez, você precisa ter consciência do tamanho do seu bolso. Você tem condições mesmo de pagar esse preço? Não adianta ficar seduzido pela beleza da Ferrari e achar que ela vai te custar o preço de um Fusca. Não vai. Ela vai te custar o preço de uma Ferrari. Você tem bolso, você tem grana, você tem dinheiro, você tem reserva para pagar o preço da Ferrari? Muitas vezes as pessoas falam, eu vou comprar a Ferrari, depois eu penso como é que eu pago. E aí depois elas reclamam, quando elas se veem endividadas, quando elas se veem quebradas, quando elas se veem em apuros. Então, ao calcular os riscos, seja honesto com você. Se conheça o suficiente. Tenha clareza das suas sombras. Você conhece as suas reais limitações? Porque sem ter clareza das suas limitações, fica muito difícil se perguntar quais riscos você consegue pagar na hora de aplicar o método e fazer uma escolha bem feita. A única pessoa prejudicada se você se enganar ao aplicar esse método é você mesmo. Porque quem vai ter que lidar com o ônus da sua escolha é você. Então o método 3R é muito simples, retorno, risco e resultado. Mas ele só funciona se ele for aplicado com clareza e muita honestidade. Então agora que você já aprendeu esse método, eu posso te garantir que ele vai te tirar desse lugar de ser um adulto mimado e vai te transformar num adulto maduro. Eu quero só deixar mais algumas perguntinhas para que esse processo de autoinvestigação continue aí dentro até a nossa próxima aula. A primeira pergunta que eu queria que você se fizesse é se você se conhece o suficiente para ter clareza das suas limitações na hora de pensar se você topa correr determinado risco diante de uma escolha. Você sabe quais são as suas sombras para que você possa calcular a sua disponibilidade de pagar um preço de uma forma assertiva? Respira um pouquinho, acalma, lembra que a primeira resposta que vem pode vir mais do ego do que da essência e deixa a pergunta em aberto. Deixa ao longo do dia essa pergunta ficar martelando aí na sua mente. Será que eu me conheço o suficiente para poder saber quais são os riscos que eu posso correr nas escolhas que eu me proponho a fazer? Deixa a pergunta em aberto. Depois eu queria que você se perguntasse se você escolhe de acordo com as pulsões que você carrega aí dentro, se você consegue se escutar e se atender, ou se as suas escolhas são feitas na tentativa de caber no que esperam de você, a tentativa de receber aplauso e validação das outras pessoas. E eu sei que essa segunda pergunta pode mexer com muitas pessoas que vão falar, poxa, entendi tudo, mas eu fiz tantas escolhas relevantes na minha vida sem o método 3R e pensando nos outros, pensando em atender as outras pessoas, que agora é como se eu tivesse que redesenhar tanta coisa que eu fico até sem fôlego. Calma que eu vou te ensinar a fazer isso também. Eu não vou te deixar aí com o peso das suas escolhas, das escolhas que você fez no passado, e sem te ensinar como se escutar para que você possa escolher de novo daqui para frente. Na nossa próxima aula, eu vou te ensinar justamente isso. Como é que você pode construir uma vida que é baseada nas suas pulsões? Como é que você constrói a sua autoestima de dentro para fora?
Como é que você faz escolhas que representem quem você de verdade é? Em outras palavras, como você aprende a não trocar a sua autenticidade por aprovação. É sobre isso que a gente vai conversar na próxima aula. E o curioso é que eu acho que a resposta vai te surpreender. Porque foi quando eu entendi o verdadeiro significado de espiritualidade, que não tem nada a ver com religiosidade ou com misticismo, que eu consegui construir a autoestima de dentro para fora e construir uma vida que tivesse pautada nas minhas pulsões internas. As minhas escolhas começaram a ser baseadas em o que a Carol de verdade quer, e não em o que eu acho que os outros esperam de mim, ou qual seria a melhor escolha para receber mais aplauso. Isso é o real significado de liberdade. E liberdade, de verdade, só é construída quando a gente acessa esse nível de espiritualidade que eu vou te contar na próxima aula. Agora você já sabe os 3 grandes erros que você pode cometer no seu processo de crescimento e você já sabe tudo o que você precisa fazer para deixar de ser um adulto mimado e se tornar um adulto maduro. Se isso tudo que a gente já conversou até aqui fez sentido, copie esse link, encaminhe essa aula para algum amigo. Tem tanta gente precisando deixar de ser adulto mimado para se tornar adulto maduro. Eu acho que a melhor contribuição que a gente pode fazer para as pessoas que a gente gosta não é moralizar elas, não é se tornar papagaio que catequiza pessoas, mas é dar a elas a oportunidade de aprender essas coisas que a gente vem aprendendo. É isso que eu estou fazendo aqui com você, eu estou te dando essa oportunidade de aprender as coisas que eu aprendi e que transformaram a minha vida. E você também pode ser um agente de mudança, você pode sugerir isso para outras pessoas. Eu me preencho muito quando eu consigo perceber que eu tenho impacto positivo na vida das pessoas. A sensação de pensar, nossa, eu consegui contribuir para que mais pessoas pudessem deixar de ser mimadas para se tornarem maduras, ela é uma coisa que não tem preço. Abastece, preenche. Quando a gente se coloca a serviço e quando a gente tem contribuições para o mundo, isso traz para a gente um senso de valor que eu nem sei te explicar. Então experimenta fazer isso. Se fez sentido para você, contribui para a maturidade de mais pessoas. E a gente se vê na próxima aula.